Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 1 do mini curso de aquarela. E é uma aula bem basiquinha hoje, mas super importante. Por quê? Porque nós vamos falar dos materiais que nós vamos utilizar durante todo o curso. Então, não vamos precisar de materiais extremamente caros, nem de tanta coisa assim, mas tem materiais que precisam ser específicos para a técnica para que você tenha um bom resultado, tá? E falando em materiais específicos, o primeiro que nós vamos conversar hoje vai ser o papel. Eu vou utilizar esse bloco de folhas aqui, tá? Da Canson. Esse é um bloco de folhas tamanho A4, que tem uma gramatura de 300 gramas e é um papel específico para aquarela. Um ótimo custo-benefício, vale super a pena. Ele vem nesse formato de bloquinho, mas ele tem a opção de destacar, não sei se vai dar para ver no vídeo, acho que vai. Você tem a opção de destacar a folha depois, fica uma folhinha normal, tamanho A4, tá? Então, de papel, vou utilizar esse, recomendo esse. E se não for esse, só procure um papel que seja de aquarela e que tenha uma gramatura aí de mais ou menos uns 300 gramas, tá? Outro material que nós vamos utilizar são os pincéis. Eu tenho esses aqui para poder demonstrar para vocês uma característica importante. É interessante que o seu pincel de aquarela ele seja bem flexível e bem maleável. Por exemplo, aqui eu tenho esse pincel que a cerda dele é bem macia, ó, consigo mexer com facilidade. É diferente desse pincel aqui, ó, bem rígido, bem durinha a cerda dele. Esse aqui também, por exemplo, ó, bem mais durinho. O pincel de aquarela, nós vamos optar por cerdas mais macias. E ele tem essa característica de ser mais gordinho aqui, ó, na base dele. E ele vai afinando, criando essa pontinha no final, tá? Eu vou utilizar 3 pincéis no nosso curso. Eu tenho esse aqui da Condor, deixando só para poder ver a referência, que é um pincel um pouquinho mais gordinho. Eu vou usar esse aqui também. Esse aqui eu não tenho a numeração porque ele veio na minha paleta de tinta da Van Gogh, mas ele é bem parecido com o tamanho desse aqui também da Condor. E um pincelzinho filete, tá? Esse aqui também da Condor, essa referência, para poder fazer os detalhes, lugares menorzinhos que precisamos pintar. Então, basicamente, nós vamos utilizar esses 3 tamanhos de pincéis. Nosso próximo material são as tintas. Gente, vocês vão encontrar tinta de aquarela em alguns formatos diferentes. Você pode encontrar em tubinhos, como essas aqui que eu tenho, ou então você pode encontrar também em pastilha. Eu, particularmente, não tenho muita preferência entre um e outro, eu gosto das duas. Esse meu estojinho aqui é da Van Gogh, né? Ele tem uma paleta aqui mais diversificada. Eu também tenho essas tintas em tubinhos. Eu tenho o de 24 cores. Tem uma marca chamada Pentel, que tem tinta de aquarela que também é ótima para quem está começando e você consegue comprar uns kits menores, tá? E também, na nossa aula, no nosso mini curso, eu vou explicar como se faz um círculo cromático, que é esse círculo aqui de trás, tá? E todas essas cores que você tá vendo aqui nesse círculo, eu criei a partir dessas 3. Então, se você tiver essas 3 cores, você já vai conseguir fazer bastante coisa, tá bom? Mas você também pode optar por ter uma paleta já com as cores prontinhas, ou então comprar tubinhos com 12, 24 cores, vai depender da sua preferência. Mas se você tiver essas 3 aqui, você já vai conseguir fazer bastante coisa. Outro material importante é o nosso godê, que é a estrutura onde nós vamos realizar as misturas da tinta, onde nós vamos colocar nossa tinta, onde nós vamos criar novas cores, ou então adicionar água na mistura que vamos querer fazer, dependendo se a gente quiser um pouco mais de transparência. Então, nós vamos realizar no godê. Esse meu aqui é um godê que tem bastante divisão, tem espaço para poder fazer misturas, mas nada impede de você utilizar um prato. Não precisa ser um godê. Se você quiser investir no godê, eu gosto bastante desse aqui, achei ele bem prático. Mas se você tiver um prato de louça mesmo normal, você vai conseguir também botar a tinta ali, realizar a mistura, depois você pode lavar, o pratinho tá tranquilo, novo em folha, tá? Então, um godê pra gente poder realizar nossas misturinhas. Outro material importante, copinhos. Pode ser um potinho de plástico também, caso você queira. Eu gosto do de vidro porque fica mais fácil de limpar. Eu sempre tenho 2 na minha mesa, tá? Um eu deixo para limpar os pincéis e um eu deixo sempre com água limpa. Então, depois que eu limpei o pincel, eu pego a água limpa do outro potinho para poder misturar na minha tinta, para poder criar novas cores, ou então diluir na proporção que eu queira, tá? Então, potinhos também interessante que você tenha na mesa. Outro material também que utilizamos muito é um papel toalha.
tá? Eu sempre tenho meu papel toalha aqui de aquarela, ó. E eu gosto muito desse tipo aqui, que ele é reutilizável. Você pode lavar, ele é um papel toalha um pouquinho mais grosso, então dura bastante. Você vai precisar para secar os seus pincéis e às vezes também, se você quiser tirar um pouquinho do excesso de tinta que ficou na sua pintura, você pode apertar de leve o papel na sua folha e ele vai absorver. Então, papelzinho toalha também sempre é importante ter em mãos no processo de pintura. Eu gosto bastante também da máscara de aquarela, tá? Eu uso essa aqui da cor Fix. Ela nada mais é do que uma película protetora para o seu papel. Então, na aquarela, nós não costumamos utilizar tinta branca. Quando queremos algum efeito branco na nossa arte, nós usamos o papel, o branco do papel. Então, nós temos que tomar um cuidado para preservar a área branca dali, não passar tinta por cima para que aquele branco realmente apareça na nossa arte. E uma forma de conseguir controlar bem isso é utilizando a máscara de aquarela. Você passa, ela é líquida, mas depois de um tempinho ela seca e cria uma película protetora. Então você pode passar a tinta por cima, que a tinta não vai penetrar naquela área do papel. Então facilita bastante quando precisamos preservar algum branco na nossa arte. Então recomendo também que você tenha máscara de aquarela. Outros materiais também que são opcionais, mas que ajudam bastante, né? Eu até falei que eu vou utilizar nesse bloquinho, mas quando nós estamos realizando uma pintura, se nós fixarmos a folha em uma estrutura, ajuda bastante que aquela folha não enrugue. Então, para testes rápidos, né, para a gente aprender ali, ok, podemos criar ali no bloquinho. Mas quando você for criar uma arte em si, eu recomendo que você tenha uma estrutura. Eu tenho essa plaquinha aqui de MDF, mas você pode fixar inclusive na sua mesa de trabalho. E fita crepe, tá? Nós vamos colocar nossa folha nessa plaquinha e colocar a fita crepe segurando. Então, quando você faz a pintura, quando você acrescenta água, acrescenta tinta, essa folha ela tende a não se deformar tanto, porque a fita está segurando esse papel, tá? Eu gosto de usar na placa porque eu posso movimentar, então às vezes eu trabalho em 2 pinturas, 3 ao mesmo tempo, então eu gosto de deixar elas soltinhas para não ficar prendendo a minha mesa sempre com a mesma folha, certo? Então, gente, é basicamente isso, são esses os materiais, não precisa de muita coisa para você começar, né? Só esses materiais mesmos, específicos, né? Que é a tinta específica para aquarela, um papel especializado, e você vai ter um sucesso absurdo aí na sua pintura, você vai conseguir concluir esse curso tranquilamente, tá bom? Um beijo, obrigada por assistirem e até a próxima aula.